Uma notícia muito trágica em Pernambuco. Um influenciador muito conhecido lá na região, o Zequinha do Humor, o nome dele é Cauê Henrique, né, de 18 anos, foi morto a tiros depois de gravar um vídeo criticando o Lula. Tá? O mais curioso é o seguinte, se você vê os jornais da esquerda aqui, ó, G1, UOL, Metrópolis, né, e mais um monte de Folha de Pernambuco, né, não, morreu porque desceu do cavalo no Recife, é porque é uma morte muito comum de descer do cavalo e levar tiro, né. O pessoal esqueceu de avisar que ele estava gravando vídeo crítico ao Lula, né. É lógico, a gente não sabe se a morte dele decorreu disso, o assassinato dele decorreu disso, né. Pode ter sido algum outro assunto, ele podia ter alguma pendenga com a pessoa, não sei o que levou ao assassinato do cara, eu tenho certeza, mas é inegável que todo mundo aqui na imprensa brasileira esqueceu de apontar que ele estava fazendo um vídeo crítico ao Lula quando foi alvejado e morto com 2 tiros. Infelizmente, muito triste isso daqui, um rapaz jovem, de futuro, já tinha uma boa influência lá no Instagram, uma página com 143 mil seguidores no Instagram, uma carreira aí de futuro pela frente, falava a linguagem do povo lá, e é assustador isso, né? Tem havido muita perseguição contra o pessoal que critica o Lula. Lá no Nordeste é muito comum isso. Um outro caso, diferente desse daqui, é grave de uma outra forma também, mas não deixa de ser uma perseguição também. A Nanda Guardian, que é economista, tem um canal muito conhecido aqui no Brasil também, ela se viu obrigada a sair do Brasil por conta da perseguição, tá? Parece que estão processando ela em inúmeros casos, abrindo um monte de processos contra ela. Isso é uma forma também de você assediar uma pessoa, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando você sofre um processo, você tem que contratar advogado, é uma coisa cara, né? Você tem que pagar por aquilo, né? Então, uma maneira que as pessoas usam para pressionar alguém é abrir um monte de processos contra essa pessoa. Para cada processo desse, você precisa contratar o advogado, precisa pagar o advogado, precisa fazer isso. Tudo bem, teoricamente você vai ganhar a causa no final, a pessoa está errada e coisa e tal, mas isso transforma a sua vida no inferno, né? Então vamos falar sobre essas perseguições aqui, o que está acontecendo. O caso do Zequinha é evidentemente muito mais sério, né? Um assassinato. Vamos entender esse caso aqui, realmente, olha só, eu sou Peter Turguni, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o influenciador Zequinha do Humor, o nome dele é Cauã Henriques, né, o nome real dele, né? Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. A manchete do G1 é: influenciador é morto a tiros ao descer do cavalo no Recife. Então ele desceu do cavalo no Recife e foi morto a tiros. De acordo com a corporação, o jovem chegou a ser socorrido por um familiar que o levou à UPA de Nova Descoberta, lá em Pernambuco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade, né? Zequinha tinha 143 mil seguidores no Instagram e produzia conteúdo sobre o dia a dia em Nova Descoberta e bairros vizinhos. Em sua página também publicava vídeos usando um cavalo, simulando fazer entregas de delivery. Então ele brincava que era entregador de delivery com um cavalo, né? E nenhuma menção ao fato de que ele estava criticando o Lula nos vídeos dele, né? Eu já falei para vocês que isso é uma comum entre entregadores. Eu não sei se ele trabalhava também com entrega ou era só brincadeira dele de influencer ali, de fazer entrega, não sei, não conheço o rapaz. Fiquei conhecendo o site dele agora. Mas a verdade é que muito desse pessoal que trabalha com entrega e com Uber, trabalho de aplicativo, não gosta do Lula. Por quê? Porque o Lula vive inventando história para cobrar mais imposto desse pessoal, né? Queriam cobrar INSS obrigatório, queriam cobrar um monte de coisa, quer dificultar, quer botar o valor mínimo da corrida, que no final das contas piora a situação para o entregador, né? Porque ele ganha mais em cada corrida, mas como vai aumentar o preço do lanche, vai ter menos entregas e ele vai acabar perdendo dinheiro no final das contas. E o que levou a essa morte, de novo, pode ser alguma outra coisa, a gente não sabe, mas pode ser, né? Como eu falo para vocês, lá no Nordeste, infelizmente, há um sentimento de curral eleitoral enorme, né? E quando alguém vai contra o Lula, acaba prejudicando também os políticos ali da região, que são todos pró-Lula e todos querem se eleger. Então, no momento que o cara começa a fazer crítica, né? Aqui Metrópolis também não fala nada e coisa e tal sobre a coisa. Influenciador Zequinha do Humor é morto a tiros em Nova Descoberta no Recife. Tá aqui o cara, fala também. Todos eles mostram o último vídeo do cara, mas não falam exatamente a situação. O senso crítico fala aqui, ó. Cauã Henrique, conhecido como Zequinha do Humor, foi assassinado a tiros no Recife, dia quinta-feira de 19, poucas horas antes do ocorrido.
o influenciador havia compartilhado um vídeo onde aparecia montado num cavalo branco, tecendo críticas ao custo de vida elevado e às taxas do governo Lula. De forma irônica, ele chegou a comentar sobre a possibilidade de imposto no capim. O jovem de 18 anos foi atingido por disparos ao descer do animal na zona norte de Recife e acabou falecendo, né? Vamos ouvir aqui o vídeo. É o mesmo vídeo, repara a camisa que ele está vestindo, é o mesmo vídeo que os jornais estão colocando. Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem o Zequinha do Humor. Infelizmente, meus sentimentos aí à família e aos amigos do Zequinha do Humor. Pegar meu cavalo ali no pasto, do nada chegou uma viatura, o miserável do Lula mandou uma viatura para dizer, chegar aqui para falar, vou pagar imposto do capim, vai tomar no cu, conversar merda. E aí Lula, passa fome, ninguém vai pagar imposto de carro de capim não, e se passa fome. Nem de noiada eu gosto, miséria. Quem tá mandando tu pagar imposto? Fazer o povo pagar imposto de capim, cara. Aí feito menino, né, vó? Praticamente ANCAP o cara, garoto ANCAP, meio caminho para virar ANCAP realmente, né? Um absurdo isso, muito triste, né? Aqui, ó. Humorista pernambucano é executado minutos após postar vídeo criticando o governo Lula. Repara que é o mesmo vídeo que aparece aqui, ó, no G1 e coisa e tal, mas ninguém lembra de falar que ele estava criticando o governo Lula. Não, ele estava fazendo humor só, não estava criticando ninguém não, né? Ninguém lembra de falar que o garoto estava criticando o Lula e foi morto. Uma outra coisa. Mas o fato é que não consta que tenha sido assalto ou alguma coisa assim. Foi assassinato direcionado. O pessoal foi lá para matar ele, né? E esse tipo de coisa não é incomum nesses currais eleitorais que infelizmente tem muito no Nordeste, né? À medida que o Lula for perdendo força no Nordeste, pode esperar o pessoal lá passa perto mesmo, porque é arriscado esse tipo de coisa, né? Então, mais uma vez, um grande absurdo isso daí. Eu espero que a polícia desvende o que aconteceu, identifique as pessoas que foram responsáveis por isso e prenda para esclarecer esse caso de uma vez por todas. Acho, sem nenhuma justificativa, absurdamente indesculpável o G1 não deixar claro que ele foi assassinado depois de criticar o Lula. Ok, pode não ter a ver com a morte dele, mas é um ponto importante. Foi a última coisa que ele fez, foi criticar o Lula, né? No Recife, em Pernambuco, um lugar em que o Lula tem muitos votos, tem muito curral eleitoral lulista por ali, né? Isso é uma coisa que é constante no Brasil, muita gente tem sido perseguido por isso. A Nanda Guardian, que é uma economista que faz muitos vídeos sobre finanças e coisa e tal, ela tem sido muito perseguida, ela reclamou disso, ela falou que finalmente agora ela saiu do Brasil, não está mais no Brasil, justamente por conta da perseguição que ela sofria no Brasil, um monte de ações na justiça e coisa e tal, um monte de gente citando ela, diz ela que não podia nem ir nos lugares, porque o pessoal ficava tentando citar ela em podcast e coisa e tal, um inferno danado, né? E como eu falo para vocês, isso é uma maneira que o pessoal tem de intimidar. Eles têm mais dinheiro do que a gente, então eles podem se dar o luxo de entrar com um monte de ações contra você, de forma que só o custo de você ficar contratando advogado para responder a cada uma dessas ações, né, por mais que você ganhe a ação no final das contas, a ação vai terminar daqui a, sei lá, 5 anos, 6 anos, então você acaba perdendo um dinheiro enorme, você acaba perdendo tempo, você tem que responder a ação, você tem que falar com o advogado, você tem que fazer as coisas, né? Tudo isso toma tempo da sua vida, né? Ela parece que teve dois tipos de problema, um problema com um banco privado, ela criticou aquelas operações operações estruturadas, né, que o pessoal fazia e vendia, o XP e o BTG vendiam operações estruturadas e coisa e tal, que na visão dela é um péssimo investimento isso, né, e que acabou muita gente perdendo dinheiro justamente porque incluía títulos do Banco Master nessa história. E ela também criticou os bancos estatais, né? Eu não sei se é isso, eu vi um vídeo dela criticando o Banco do Brasil, não sei se é do Banco do Brasil que ela está falando, mas o fato é que depois disso ela começou a ser perseguida por um monte de gente, botaram um monte de processos contra ela, uma coisa realmente de perseguição, coisa de ditadura mesmo, entendeu? De perseguição judicial contra ela. Ela resolveu isso saindo do país, né? Então vamos ver, eu espero que isso se resolva, eu espero que o Flávio ganhe a eleição aqui, esse tipo de perseguição acabe, o Alexandre de Moraes tem que ir para a cadeia, esse pessoal que faz esse tipo de jogadinha, de ficar perseguindo os outros com a justiça. Justiça não é para perseguir ninguém, não é para calar ninguém, então é muito triste que esteja acontecendo isso, né?